Quero começar o vídeo de hoje com uma pergunta. Jesus é Deus? Os judeus ainda aguardam a vinda do Messias, enquanto os cristãos têm plena certeza que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia, através dos profetas, deixou registrada uma série de profecias que podemos observar para identificar o Messias que havia de vir ao mundo para a redenção dos pecados. No vídeo de hoje, quero conversar com vocês sobre algumas das mais antigas e incríveis profecias que se cumpriram no nascimento de Jesus. É claro, são muitas as profecias, mas nesse vídeo tenho a intenção de analisar apenas algumas. Uma virgem dará à luz. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. O Messias nasceria na cidade de Belém. Miqueias 5:2. E tu, Belém, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Dentre os filhos de Jacó, seria descendente de Judá e da casa de Davi. Gênesis 49:10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. 2 Samuel 7,16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Da tribo de Levi viriam os sacerdotes, e da tribo de Judá, os reis. Portanto, o Messias seria da descendência dos reis. Agora vamos olhar para Jesus e verificar se ele cumpre aquilo esperado para o Messias prometido. Apesar de ser conhecido como Nazareno, Jesus nasceu em Belém. Mateus capítulo 2, começando no versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Portanto, Jesus cumpre conforme predito por Miqueias, e sim, ele nasceu em Belém. Filho de uma mulher, Maria, que no momento em que é anunciado que gestaria o Messias, era virgem. Portanto, cumpre conforme previsto. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 27. Há uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. A Bíblia não fala de maneira clara a ascendência de Maria e a qual tribo a mesma pertencia. Cita apenas em Lucas, no capítulo 1, no versículo 5, que sua prima Isabel era das filhas de Arão, portanto, pertencente à tribo de Levi. Como então a prima de Maria seria da tribo de Levi e Maria da tribo de Judá? Bom, primeiro, quero que saibam que o casamento entre as tribos era comum. E a Bíblia está repleta de exemplos disso, e muito mais. Raabe, citada na genealogia de Jesus em Mateus 1:5, não era nem descendente de Jacó, era cananeia. Ruth, por exemplo, era moabita. Há, contudo, uma questão que precisa ser levantada. Há no livro de Números uma instrução voltada para as filhas de Zelofeade que não se casassem com homens de outras tribos, para que a herança que coubesse a elas ficasse na tribo de seu pai, pois ainda não haviam herdado a terra prometida de Israel. Era, portanto, uma regra específica para a herança. Vamos a outro exemplo. Em Êxodo, no capítulo 6, no versículo 23, temos que Arão, da tribo de Levi, se casou com Eliseba, que conforme 1 Crônicas, no capítulo 2, no versículo 10, era da tribo de Judá. Existem vários outros exemplos. Então, não há nenhum problema de que a prima de Maria, Isabel, seja da tribo de Levi e Maria da tribo de Judá. Mas Maria era da tribo de Judá? Alguns sustentam que sim, e que sua genealogia está contida no livro de Lucas, no capítulo 3, no versículo 23. Sustentam esses que aquela genealogia não é a de José, e sim a de Maria. Porém, não acredito que essa seja a melhor interpretação para o texto bíblico, pelo motivo que será explicado a seguir.
Outros acreditam que quem era da tribo de Judá não era Maria, mas sim seu marido José. Em verdade, não há grande relevância na genealogia de Maria, vez que seu filho carregaria consigo a genealogia e a tribo de seu pai. Assim, se considerar que Maria pertencia à mesma tribo que sua prima, ou seja, a tribo dos sacerdotes, a tribo de Levi, e José a tribo dos reis, ou seja, a tribo de Judá, Jesus seria considerado aos olhos dos judeus apenas como da tribo de Judá. Portanto, Maria, sendo ou não da tribo de Judá, não interferiria no cumprimento da profecia, pois conforme fala no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 27, como já lemos, é uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. José, pai de Jesus, filho de Jacó, era da tribo de Judá e da casa de Davi, conforme encontramos no livro de Mateus, no capítulo 1. Ou seria filho de Eli, conforme Lucas 3 nos informa, também da casa de Davi e da tribo de Judá. Aqui há uma questão. O livro de Mateus diz que José era filho de um homem chamado Jacó. Já Lucas diz que José era filho de Eli. Qual seria então o pai de José? Acredito que as genealogias nunca apareçam de graça, e no caso de Jesus, elas aparecem justamente na tentativa de provar que ele é o Messias. Os dois evangelistas querem provar que Jesus é da descendência de Davi. O problema começa com o pai de José e avô de Jesus. De toda forma, caso o pai de José seja Jacó ou Eli, os dois são da tribo de Judá e da casa de Davi, o que já cumpriria o quesito conforme as profecias haviam predito. Mas a diferença entre a genealogia de Mateus e a de Lucas representa uma contradição interna da Bíblia? A resposta é não. Alguns acreditam que a genealogia de Jesus, constante do livro de Mateus, é de José, enquanto a genealogia do livro de Lucas é, na verdade, a de Maria. Portanto, Maria também seria da tribo de Judá. O primeiro a interpretar desta maneira publicamente foi João Ânio de Viterbo, um historiador do século XV. Para ele, não há contradição, vez que o texto do livro de Lucas não retrata a genealogia de José, mas sim de Maria. Bom, não considero a melhor interpretação, pois o próprio texto de Lucas afirma que a genealogia é de José e não de Maria. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José e José de Eli. Ademais, trata-se de um entendimento um tanto moderno para um suposto antigo conflito interpretativo da Bíblia, que não aparece na literatura ao longo da história, tendo seu aparecimento um tanto recente. Uma outra possível interpretação nos é dada por Eusébio de Cesareia, do século III, em que ele aponta que o motivo da suposta divergência se deve à lei do levirato, descrita em Deuteronômio 25:5. Quando os irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e o receberá por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. Ou seja, se o marido morrer sem deixar filhos, o irmão deste que morreu, o cunhado da viúva, deveria se casar com a viúva e assim deixar herdeiros ao falecido. Assim, de acordo com Eusébio de Cesareia, no livro História Eclesiástica, Jacó e Eli eram irmãos, ou meio-irmãos, e José de fato tinha dois pais, um pai natural e um pai legal. Um pai natural, aquele que de fato coabitou com a mãe de José, que casou com a mulher depois que o marido morreu, e o pai legal, que foi o falecido, que recebeu descendência através de seu irmão. Através dos textos bíblicos, não dá para saber quem era o pai natural e o pai legal. A lei do levirato era muito comum e se aplicava de forma massiva naqueles dias. Portanto, Jesus nasceu em Belém,
de uma virgem era da casa de Davi e da tribo de Judá, cumprindo-se conforme as profecias. Era sim Jesus, o Messias esperado. O nosso vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Obrigado por terem assistido e até a parte 2 desse vídeo.